Oi, você! Eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma dica de leitura, aquelas leituras rapidinhas, contos, crônicas, textos curtos que, se você é o tipo de pessoa que não tem muito hábito de leitura, de repente se prender num romance, numa história com começo, meio e fim, esse pode ser um ótimo livro para te fixar na paixão pela leitura. O livro de hoje foi escrito pelo Ale Barbosa, que além de escritor é também músico. Dei uma stalkeadinha dele de leve nas redes sociais e vou deixar aqui embaixo no box de informações o perfil deles para vocês darem uma olhadinha. Que é o livro Quando Você For Sua, Talvez Nem Queira Ser de Mais Ninguém. É sobre ele que eu vou falar hoje. E eu não conhecia o trabalho do Ale Barbosa, mas eu realmente fiquei muito encantada com os diversos textos que ele apresenta nesse livro. E aí, justamente buscando mais informações sobre ele para trazer nessa resenha, eu vi que depois desse livro ele já lançou um livro novo. Então, vou deixar também o link do site dele para vocês adquirirem, de repente, os dois livros com desconto, um livro só. Mas é claro que eu separei diversos trechos de alguns textos para compartilhar com vocês, para vocês terem uma noção da forma da escrita e dessa fluência que ele tem com as palavras. Tem um conto logo no começo que automaticamente, quando eu li, já vieram alguns exemplos de pessoas na minha cabeça, que basicamente é um texto que fala sobre pessoas que estão estagnadas num casamento que não as faz feliz. E aí, diz o seguinte no texto intitulado A Mulher que se cansou do homem que não sabia lhe dar amor. Diz o seguinte: colorida por fora, cinza por dentro. Quem a vê sorrindo nas fotos em suas redes sociais pensa que ela é a mulher mais feliz do mundo. No entanto, ninguém pode imaginar o esforço que a doutora Flora faz para parecer feliz. Já houve um tempo em que até os seus olhos sorriam de tão feliz que era. Isso foi bem antes dela se casar. E aí, vai contando um pouco sobre a história dela e complementa. E continua. Suas amigas mais próximas não entendem qual a finalidade do seu casamento, uma vez que ela é infeliz na maior parte do tempo. A única alegria que lhe resta dessa relação são os dois filhos, um de 11 anos e outro de 8. Ela divide a vida com o único homem que teve, do café à cama, do endereço ao banheiro, mas vive um cotidiano cheio de solidão. O homem que deveria existir ao seu lado vive apenas em uma certidão de casamento. Ela tem pensado muito em 2 parágrafos que leu recentemente. Casamento não é para todo mundo. Casar é a maior aventura humana na Terra e não há nenhum curso preparatório para essa caminhada. Quem disse que casamento é fácil, nunca se casou. Essa convivência a 2 é difícil porque é uma colisão de 2 mundos. Em tese, é um paradoxo de 2 existências se fundindo, mas preservando suas individualidades. Na prática, não há fusão e as individualidades se misturam tanto que um acha que é dono do outro, que o outro é obrigado a fazer suas vontades e, geralmente, um acaba sufocando o outro. A pergunta deveria ser: o que você quer ser quando você se casar? Se eu fosse escolher uma palavra para alicerçar um casamento, essa palavra seria parceria. Talvez seja a palavra mais importante de uma relação, pois elimina a pior solidão que existe, a solidão a 2. Em tempo, Flora está se curando dessa doença, de achar que o seu marido é o único homem do mundo. Começou a entender que a vida é um rio e todo relacionamento é um barco que precisa chegar do outro lado. Se apenas um rema, o barco é carregado pela correnteza, se perde ou afunda. Relacionamentos assim não chegam à outra margem. Todavia, mesmo sozinha, ela ainda precisa remar por um tempo para tomar algumas decisões. Cedo ou tarde, é fato que a doutora Flora vai pular desse barco em busca de um lugar seguro. Para que isso aconteça,
Ela está focada em dominar uma ferramenta básica: aprender a nadar. Todo dia antes de dormir, ela se lembra desse trecho do livro. A pergunta deveria ser: o que você quer ser quando você se casar? Eu quero ser minha, responde em pensamento com um lindo sorriso de esperança. Esse texto eu achei fantástico, porque é muito isso mesmo. Eu tenho quase certeza que você aí conhece um exemplo de casamento que são duas pessoas solitárias vivendo juntas com um papel, com uma certidão de casamento em comum. Talvez isso tenha acontecido com seus pais, seja um exemplo dos seus vizinhos, ou tenha exemplos de amigos, outros exemplos na família. Infelizmente, é muito comum, porque afinal de contas, muita gente, principalmente depois que você já está casado por muito tempo, muita gente ainda questiona. Ai, mas já passou tanto tempo, aguenta mais um pouquinho. E questiona, aguenta mais um pouquinho o quê? Porque é muito complicado, a maioria das pessoas não sabe ter essa empatia, se colocar no lugar do outro, e muitas vezes acabam dando cada conselho que não vale o que a pessoa deixa na privada. Então, é justamente isso. O casamento, o trecho que ela lê, o casamento ele é uma parceria. E é uma parceria que tem que ser renovada todos os dias. E, infelizmente, é uma coisa que não acontece em todos os relacionamentos. E realmente se separar não é fácil. É uma coisa muito difícil, requer muita coragem, porque muitas vezes você vai precisar recomeçar do zero. Só que muita gente, em prol do conforto, de já ter uma casa, de já ter uma estrutura, tal, acaba escolhendo ser infeliz pelo resto da vida. Cada um tem a sua escolha, mas acaba tendo que lidar justamente com essas consequências. Tem um outro trecho de um outro texto dele intitulado Amores Sem Teto, que eu achei fantástico. Diz basicamente de quando os relacionamentos já estão com prazo de validade expirado, mas que muitas vezes acontece porque nós vamos mudando todos os dias de acordo às coisas que nós vivenciamos, presenciamos, pensamos, conhecimentos que nós adquirimos. E aí, sobre esse texto, ele diz o seguinte: a beleza das relações passa pelo fato de não serem mortas como estátuas de mármore. Ao contrário, elas são orgânicas, como uma peça de teatro em que os atores projetam-se na história, dão vida ao texto, mas podem ser trocados. Uma relação amorosa é viva, como vinho, coração ou uma árvore que dança ao sabor do vento. Gosto de pensar que relacionamentos têm prazo de validade. Por isso me atrai tanto aquela ideia de Heráclito de Éfeso, que diz não ser possível entrar duas vezes no mesmo rio. Na segunda vez, os motivos são outros, a água é outra, a profundidade idem. A gente já não é mais o mesmo em peso, idade, experiências, expectativas e sonhos. Tudo mudou. A pessoa pela qual a gente se apaixonou 7 ou 14 anos atrás não existe mais. Quando o relacionamento desanda, é inútil insistir no argumento de que, você mudou, porque é exatamente isso que acontece. Nós mudamos. Diante da impermanência, o recomendável é a resiliência. E aí, muito provavelmente, isso talvez aconteceu com você, ou você conhece exemplos que foi justamente isso. Depois de certo tempo, cada pessoa foi amadurecendo, foi crescendo, foi mudando de uma forma, só que nisso elas acabaram se distanciando. E para isso é muito interessante quando as duas pessoas conseguem ter essa sabedoria e essa questão de saber lidar com o fato e entender que, de repente, está na hora de cada um tomar o seu rumo. Que, afinal de contas, a nossa vida é finita. A gente não sabe até quando ela vai durar. Então, se a gente ficar se apegando com coisas que nos fazem sofrer, que não nos deixam crescer, o que vai ser do resto dos nossos dias, da nossa existência? Muito provavelmente cheios de infelicidade, de frustração. E o problema é que essa infelicidade e essa frustração
muitas vezes acabam sendo jogados, despejados em cima de outras pessoas que não têm absolutamente nada a ver. E aí, nesse gancho, pegando uma frasezinha de um texto mais adiante, ele diz: amor é quando a gente tem para onde ir, mas prefere ficar onde está apenas por saber que não existe um melhor lugar. Porque convenhamos, você ficar estagnado numa relação porque você não tem para onde ir é no mínimo triste. E por último, para deixar vocês com gostinho de quero mais, para vocês lerem esse livro muito gostosinho, tem um texto dele intitulado Seja um Viajante e Não um Turista, que foi um texto maravilhoso que na hora eu me lembrei de viagens que eu já fiz para diversos lugares, principalmente em lugares de arte, onde eu percebia que muitas pessoas estavam ali simplesmente para tirar uma foto e postar nas redes sociais como se fosse uma espécie de check-in para dizer que esteve ali. Mas às vezes nem parou 2 minutos para de fato perceber onde ela estava. Um exemplo que aconteceu recentemente foi que eu fui para o Rio de Janeiro com meu marido e a gente finalmente, que eu nunca tinha ido, fomos naquela escadaria Selarón. Aquela escadaria, ela é impressionante, ela é incrível. Ela tem inúmeros azulejos super diferentes, com países diferentes, com mapas, com fotos. E ficar lá é um convite para você ficar vendo azulejinho por azulejinho. No entanto, muita gente fazia uma fila, ia, tirava uma foto e já ia embora. A pessoa nem parava para prestar atenção na obra de arte que é aquela escadaria. Isso é muito triste. Então, são pessoas viajadas no Instagram, nas redes sociais, mas que se você perguntar o que ela aprendeu, o que ela absorveu dali, talvez ela nem saiba responder. E aí, nesse texto, ele diz justamente o seguinte: eu não sei quem inventou isso de viajar, de sair por aí, de conhecer os outros lados, mas sei que depois do fogo, essa é uma das melhores invenções que existe. Viajar é ir em busca de uma parte da gente que não pode ser encontrada onde a gente vive. Sem viagem, alguma coisa para dentro da gente. Existem dois tipos de pessoas que viajam: o viajante, que volta para casa com mais mundo dentro de si, e o turista, que volta para casa com mais coisas na mala. Todo viajante, quando volta para o seu lugar, é acometido por uma síndrome chamada de DPV, depressão pós-viagem. Não tem tratamento, tem que esperar 1 ou 2 semanas até passar. É um choque de realidade, uma vez que tudo está igual, mas dentro dele tem algo diferente. Turista não sofre de DPV. Não se trata de um viajante do bem e um viajante do mal. Não é essa visão maniqueísta. O que estou falando aqui é de um modo diferente de viajar. E cada um escolhe o seu, aquele que lhe deixa feliz. Viajar é muito mais que ir. É se banhar no rio das linguagens, dos sons, dos cheiros, das vozes. É ser parte do vai e vem de pessoas e deixar seu rastro de energia em outras vidas e lugares. Para quem viaja, o tempo não passa como de costume. O tempo é um prato para ser comido com garfo e faca, uma taça de vinho e com toda a calma. Quanto mais tempo se fica num lugar, mais se consegue sentir o sabor de estar nesse lugar. E acredite, dependendo do tempo, tudo vira uma lembrança especial. E toda vez que a pessoa se lembrar disso, sentirá novamente o sabor desse momento. E justamente, recentemente, uma aluna minha viajou, fez uma Eurotrip e postando diversos vídeos e fotos de Paris, eu comentei com ela que eu viajei junto com ela. Então, à medida que eu ia vendo os lugares que ela passou, eu acabava lembrando de quando eu passei por esses lugares, as coisas que eu vi, as lojas que eu entrei, as novidades, as coisas diferentes. Então, deu muita saudade, muita vontade de voltar. E é justamente isso. Existem as pessoas que vão viajar para adquirir coisas e pessoas que vão para adquirir conhecimento. Cada um tem a sua forma de viajar, não existe certo e errado, é simplesmente uma questão de gosto, princípios, filosofia de cada pessoa. Mas achei um texto muito legal que com certeza me fez lembrar de várias viagens, de diversas situações que provavelmente fez você se lembrar também, né? Então,
esse foi o livro do Ale Barbosa, como eu falei, um livro gostosinho, textos muito carinhosos, é um livro fofo. Tem uns textos de várias coisas, sobre amizade, sobre sexo, sobre romance. Então, ele aborda diversos assuntos de uma forma leve, poética, utilizando-se de palavras do vocabulário riquíssimas. Então, é uma leitura que eu achei bem reconfortante. E espero, claro, que você também tenha gostado dessa resenha. E aí eu já pergunto, você já conhecia o Ale Barbosa? Já tinha lido outros trabalhos dele? Já leu esse livro? O que você achou? Coloca a sua experiência e os seus comentários aqui que eu vou adorar ler. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.